É isso aí, meus amados irmãos, estamos de volta com o nosso segundo período da nossa quarta aula de angelologia, a doutrina dos anjos. Estamos na página de número 17. Acabamos de falar na aula anterior sobre as coleções de nomes dados a Satanás, e falamos de 15 coletividades aqui, de nomes dados a Satanás, né? Agora vamos falar sobre a função, a função de Satanás. Lembrando que estamos falando de satanologia. Estamos falando de satanologia, a doutrina de Satanás. Vamos lá. A sua função é opor-se aos propósitos de Deus. Na função de Satanás, uma das primeiras funções dele é se opor contra os propósitos de Deus. Leiamos Zacarias 3, 1 e 2. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não és este um tição tirado do fogo? Isto, Daniel 10, do 10 a 14. E eis que uma mão me tocou e fez-me que se movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, o muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falou-lhe comigo esta palavra, e eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Viu? Aí Satanás aí se opondo contra os propósitos de Deus. O propósito de Deus era revelar Daniel, né? Porque Daniel estava orando, mas Satanás, ele tentou impedir o propósito de Deus na vida de Daniel, mas ele foi derrotado pelo arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes. Muito bem. Outro propósito de Satanás aí também, a sua função aí é afligir. Ele tem a função de afligir o povo de Deus. Segundo os Coríntios 12, versículo 7. Afligir o povo de Deus. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Isso, para compreender melhor este versículo, leiamos Lucas 13, versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás me tinha presa. Isso, ele afligiu essa mulher 18 anos, né? E então, este é o propósito dele, a função dele. Outra função é executar os propósitos malignos, executar
os propósitos malignos. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 12, 26 e 27. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, porque como subsistirá o teu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Amém. A outra função de Satanás aí é impedir os santos e servos de Deus. Impedir, atrapalhar os santos servos de Deus. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 1 Tessalonicenses 2, 18. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Pelo que também quisemos uma e outra vez ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. A função dele é essa, impedir-nos de fazer a obra de Deus, a obra do Senhor. Muito bem. Vamos passar para mais um outro assunto aqui, né? Ainda sobre satanologia. Satanás, sua existência e sua decadência. Vamos falar sobre Satanás, sobre sua existência e sua decadência. Vamos lá? Por pronomes pessoais. Vamos ver aqui. Não, estou errado aqui. Eu pulei um item. Criado perfeito em sabedoria e beleza. Sua existência. Criado perfeito em sabedoria e beleza. Foi assim que Deus criou Satanás. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Isso, assim que ele foi criado, como querubim ungido, ele foi criado assim. Foi criado perfeito em sabedoria e perfeito em beleza. Ele foi estabelecido no monte como querubim da guarda, diretor da adoração. Ele era o diretor do louvor no céu. Está aí Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Continua lendo. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanamente fora do monte de Deus, e te farei
perecer, ó querubim protetor, dentre as pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis o pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Amém. Ele é implacável em sua conduta. 28 aí de Ezequiel e 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Viu? Ele era perfeito. Até que se achou iniquidade em ti. Isto, implacável na sua conduta, elevado seu coração de vaidade e falsa ambição. Versículo 17, aí mesmo. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Isaías 14, 12 ao 17. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as tuas cidades? Que seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como porco morto e pisado. É coisa terrível, hein? Porco morto e corpo morto e pisado. Agora vamos ver, né? A sua decadência. Vimos aí a sua existência, vimos aí o seu orgulho, sua ambição. Agora a sua decadência. Rebaixado em seu caráter moral e deposto de sua exaltada posição. Rebaixado em seu caráter moral e deposto de sua exaltada posição. Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanamente fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que delimitavas as nações. Amém. Vamos falar mais um pouco? Sobre a natureza e a personalidade, conforme já foi demonstrado. Vamos continuar falando aqui. Sua natureza e personalidade, conforme demonstrado. Vamos falar por pronomes
pessoais. Já foi lido, vamos ler de novo. Jó 1, 6 ao 12. Pode ser só o 6 e o 12. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Lê completo. Pode ler. 6 ao 12. 6 ao 12. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de teu irmão primogênito, que veio mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos nossos feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a morte. Muito bem. Olha como que Satanás, ele prejudicou tanto a vida de Jó, para tentar fazer Jó murmurar e blasfemar e pecar contra Deus, né? Essa é a sua natureza, a sua personalidade, como está sendo demonstrado aí. Vamos ver o Jó 2, do 1 ao 2 aí. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele é insistente, né? Ele continua indo no meio do povo, se apresentar também lá, para ver se ele consegue atrapalhar a vida de alguém. É assim que ele faz. Ele penetra nas reuniões espirituais, nas igrejas, para tentar atrapalhar a vida de alguém. Tem muitas almas que entram na igreja, que são almas levadas por Deus. Aprendam isso. Tem muitas almas que entram na igreja que são levadas por Deus, mas tem muitas almas que são levadas por Satanás. Quer ver uma passagem bíblica que dá respaldo sobre isso? Jesus, mas os discípulos saíram semeando trigo, e depois de semear, eles foram descansar um pouquinho, foram dormir. Passados dias, eles vieram observar a lavoura, e quando eles olharam, viram que tinha joio no meio. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, não foi trigo que nós semeamos? Como é então que nasceu joio no meio do trigo? E Jesus falou assim: olha, enquanto nós semeávamos o trigo, veio o inimigo semeando o joio atrás. Então assim acontece na igreja. Tem muitas almas que é Jesus que manda para abençoar a igreja, mas existem almas também que vêm para a igreja, que vêm como secretário de Satanás para atrapalhar a igreja,
para atrapalhar o culto, para caluniar os irmãos, para caluniar o pastor, para caluniar a igreja, para atrapalhar o culto, para fechar a igreja. Este povo é chamado de satanista. São satanistas, almas enviadas por Satanás. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ler Zacarias 3, 1 a 5. Zacarias 3, 1 a 5. versículo 1 a 5. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E lhes disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Amém. Vai me ajudando aí. Olha só, então quer dizer que o sumo sacerdote Josué estava em falha diante de Deus, estava em pecado, estava com vestes sujas. E Satanás não perde tempo, né? Já estava a mão direita para lhe acusar, para lhe opor. Está vendo aí, ó? É o papel dele, é esse aí, ó. Tá? Estamos falando sobre a sua natureza e personalidade. Olha só, por pronomes pessoais. Satanás estava ali, ó, a mão direita para lhe acusar, mas só que o anjo do Senhor estava ali para defender, e repreendeu ele. E depois de repreender Satanás, o anjo mandou tirar. Primeiro o anjo determinou que o pecado deles, a iniquidade dele fosse tirada, e também ordenou que tirasse dele as vestes sujas e colocasse vestes limpas nele, e também ordenou que trocasse a mitra, colocasse uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Viu? A mitra que estava sobre a cabeça dele, como sacerdote, sumo sacerdote, também estava suja, e foi ordenado que tirasse aquela mitra suja e colocasse uma mitra limpa. E mais o quê? E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor estava ali, guardando o seu servo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao Senhor que nos livra e nos dá proteção contra a astúcia e as fúrias de Satanás contra a nossa vida. Então falamos aí por pronomes pessoais, vamos falar aí por características pessoais agora. A característica pessoal de Satanás. 1 Timóteo 3 e 6. 1 Timóteo 3, versículo 6. Não neófito, para que desobedecendo-se não caia na condição do diabo. Isto, essa característica pessoal aí de Satanás é a soberba. Ele é soberbo. Muito bem. Agora vamos falar sobre por ações pessoais. Ações pessoais. Jó 8 e 14. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. É frustrar. Como ação pessoais,
ele quer frustrar o servo de Deus. 1 de João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isto, ações pessoais dele, a ação aí é pecar, ele peca desde o princípio. Hebreus 2:14, 2:14. Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. O diabo, ele tinha o império da morte, mas Jesus aniquilou ele, que tinha o império da morte. Vamos mais um aqui para nós concluir essa parte. 1 Crônica 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi numerar a Israel. Misericórdia, incitou Davi. Não era para numerar, a ordem de Deus não era para numerar o povo, mas Satanás incitou Davi a numerar o povo. E o que aconteceu? Lê. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Prossegue. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu a Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que se arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Viu? Então disse a Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, se servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que te eu faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou? Misericórdia. Ei, meu Deus do céu, está vendo, irmãos? Uma simples coisa que Deus exige de nós, e a gente não obedece. Aí, ó, o que Davi passou aí? Só porque Deus falou: não conta o povo, não conta, não numere o povo. Davi tema e manda numerar o povo. Ainda o camarada ainda aconselhou Davi a não fazer, porque o Senhor falou para não fazer, mas a palavra de Davi prevaleceu. Passou então o homem
e contou o povo, fez a contagem do povo. Aí a ira de Deus levantou contra Davi e feriu o povo de Deus, o povo de Israel. Feriu o povo, e depois de ferido, Deus levanta o profeta. E aí manda Davi fazer as escolhas, 3 escolhas, e todas as 3 escolhas eram coisas ruins, coisa que era difícil Davi dar uma resposta, porque de qualquer maneira Davi estava ferrado por desobedecer a Deus. Então, é um perigo muito grande, hein? Isso é ação de Satanás, tá? Ação de Satanás. Só para concluir, só o Salmo 109, versículo 6 aí. Salmo 109, versículo 6. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Muito bem, muito bem. Então agora, meus irmãos, vamos falar sobre outro subtema aqui, outro item. Já falamos sobre Satanás, sua existência e decadência, a sua natureza, personalidade conforme demonstrado. Falamos agora sobre o seu caráter e astúcia. Vamos falar agora, né? Sobre o seu caráter e astúcia. Este é o tema que vamos entrar agora. Muito bem. Sua astúcia e estratégia, estratégias e ciladas. 2 de Coríntios 2, 5 a 7. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Mas vós não sobrecarrega vós todos, basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolai-vos, para que o tal não seja de modo algum devorado e de demasiada tristeza. Versículo 11. Versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Os seus ardis, esse ardis aí é de Satanás. Leu 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz da presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, Isso. porque não ignoramos os seus ardis. Isto, então está aí o versículo 10 e 11, né? Efésios 6, 11, 12 e depois o capítulo 4, versículo 14. Efésios 6, 11 e 12. Astúcia de Satanás. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Agora o capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Vamos falar agora sobre o seu poder miraculoso. Satanás também opera com poder miraculoso. Olha aí 2 Tessalonicenses
2 e 9. Segundo Tessalonicenses 2, 9. A este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ainda falando do anticristo, que vai vir com todo o poder ardido de Satanás aí, mas operando com mentira, né? É o anticristo. Apocalipse 13, 11 a 14. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Misericórdia. Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é o poder miraculoso de Satanás. Se for possível, engana até os escolhidos. Temos que vigiar e muito, né? Porque senão nós somos enganados. Temos que buscar do Senhor o espírito de discernimento, para nós discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. E por último aqui, os seus enganos. 2 Coríntios 14, 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Segundo os Tessalonicenses 2, 9 e 10. A esse cuja vinda é segunda e eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os perecessem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Amém. Então está aí, irmão, o caráter e a astúcia de Satanás. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Podemos continuar? Amém. Vamos falar então sobre em personalidade e caráter. Satanás é a própria manifestação e expressão do mal. Quiser acrescentar essa própria aí, tá? Tá bom? Então, em personalidade e caráter, Satanás é a própria materialização e expressão do mal. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A sua posição é muito exaltada. Então, aqui vem a posição de Satanás, é muito exaltada. Sempre quando eu vejo uma pessoa muito exaltada, eu me lembro desse estudo aqui, né? É porque ele tem a personalidade de Satanás, é exaltado. Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, se disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. O Satanás estava discutindo com o arcanjo Miguel, ele estava exaltado.
Quando vê um crente muito exaltado, quer arrumar discussão, contenda, pode saber que ele está influenciado ou tomado por espírito maligno que está colocando nele uma personalidade e um caráter que é do próprio Satanás. Crente não discute, não fica arrumando confusão, se exaltando, não. Crente tem que ser humilde. Aí sim, humilde fica parecido com Jesus, né? Segundo aqui, príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. E em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Mateus 12:26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Amém. Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Glória a Deus. Ele é o príncipe deste mundo. João 14:30. Já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Amém. Também ele é o Deus, com D minúsculo, Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Procura aí, segundo os Tessalonicenses 2:3-4. Porque 2 Coríntios 4:4 vai dizer: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam neles a luz do Evangelho da glória de Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém. Vamos falar sobre a sua presente habitação de acordo com as Escrituras. Satanás parece não estar restringido a qualquer particular do universo. Ele tem acesso à presença de Deus. Eu vou fazer questão de repetir. Olha, sua presente habitação, de acordo com as Escrituras, Satanás parece não estar restringido, parece não estar preso, restringido a qualquer particular, ou melhor, a qualquer parte do universo. Ele tem acesso à presença de Deus. Jó 1:6 e Apocalipse 12:10. Lê só o Apocalipse 12:10, que Jó 1:6 nós já lemos várias vezes aí, né? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Muito bem. Ele habita nas regiões celestes. Efésios 6 e 11, né? E 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O lugar celestial aí não é no trono de Deus, perto do trono de Deus não, viu? É no espaço sideral. É no espaço sideral, que é o lugar celeste, onde está ali instituído o quartel-general de Lúcifer, com todos os seus demônios. Então estão ali no céu das galáxias. Muito bem. Vamos ler ainda Apocalipse 12, 7 e 9. E houve batalha no céu. 12, está certo. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão contra os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Muito bem. Ele é ativo na face da terra. Quem acha que ele está amarrado está muito enganado. Ele está soltinho. Ele é o Deus desse século. Ele é ativo na face da terra. Jó 1, 7. Vamos ler 1 Pedro 5 e 8 só. 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Então nós vamos terminar aqui, ó. Satanás é tão terrível que pode transformar um simples fato em um caos na vida de qualquer pessoa. Ele está pronto a atacar a qualquer hora e em qualquer lugar, usando qualquer pessoa que está ao seu dispor, onde a batalha for mais reinda. Vigiemo-nos. Isso aí foi eu que acrescentei aqui. Depois os irmãos podem escrever, eu deixo a apostila aqui para vocês escreverem na apostila de vocês aí, tá bom? Então, concluindo aqui essa parte, contudo, Satanás não é onipotente, mesmo não sendo, contudo, Satanás não é onipotente, mesmo não sendo todo-poderoso. Ele tem alguns poderes. Quando caiu pela sua rebeldia, Lúcifer perdeu sua glória, mas não todo o seu poder. Então fique atento e permaneça firme em Cristo, orando, lendo a sua palavra e sendo fiel à vontade de Deus. Amém? Amém. Nós vamos ficar por aqui com a nossa aula, prometendo voltar novamente
na próxima semana com a nossa quinta aula de angelologia. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.